levando, foi machucando e tava com a pega errada. Só que aquele problema, ele tá ali no máximo dos problemas da amamentação, né? Sim. Não é que vai acontecer isso com todas as mulheres. Mas como que eu não chego nesse problema de fissura mamária, por exemplo? Eu tiro por mim mesmo. Até hoje, por exemplo, se o Ethan estiver mamando e ele mamar várias vezes, cria uma sensibilidade, né? É um tecido muito sensível, o Uhum. tecido do peito. Então, se a gente não cuidar desse tecido, eu tenho fissura, Uhum. obviamente. E aí, a gente tem as receitinhas básicas para isso, né, Rê? Sim, é receita de vó. É, Que hoje em dia não se é respeitado mais, porque é muito mais fácil eu ir ali comprar uma pomadinha, passar aham, e tentar o método farmacológico, né? sim. Mas se a gente Ou trouxer pro. laser. Ou o laser, que aí, É, mas, enfim. se a gente trouxer pra receita de vó, testa lá a casca de banana, passa, porque acho que a gente já até tinha falado sobre isso, de Aham, ter muito potássio, ter muita vitamina ali, vai ajudar na cicatrização. O que que sim. eu posso fazer para evitar? Você continua, vai pro sol um Aham, pouquinho. O método natural, ele sempre foi muito eficaz desde os é primórdios. verdade. Então, por que não seguir com eles? Continua ali, expõe sim ao sol, a vitamina do sol, ela é extremamente importante Aham, para cicatrização, para a questão de deixar mais rígido, sim. porque vai pegando o sol, vai criando a casquinha vai saindo, vai criando a casquinha. E isso durante a gravidez, durante a gestação. Quando esse neném nascer, neném terminou de amamentar, passa o próprio leite. Olha como é muito simples. Aham. Passa ali o próprio leite do peito. Terminou? Aperta um pouquinho mais e deixa sair ali, deixa em volta da auréola. E deixa esse leite ficar no peito. Deixa ali na auréola, deixa ali no Deixa biquinho, no secar, mamilo, né? deixa secar. Aham, Não coloca. A gente fala muito sobre fazer aquela fraldinha enrolada, né? E deixar aham, em volta para poder ele permanecer molhadinho. E isso vai hidratar. A sim. hidratação com óleo natural, de novo, óleo de coco, ele é perfeito, né? Vamos fazer uma distribuição de óleo de coco por aí. Bora. Passa o óleo de coco, deixa ele ali pra. Deixa o seio respirar com o óleo Aham. de coco. O neném não tá mamando, vai passar ali meia hora dormindo? Passa, deixa hidratadinho. É bom lembrar porque às vezes a gente fala dessas coisas, mas esquece por algum motivo. Por mais que atrapalhe, é bom sempre estar com sutiã, porque ele contém o tamanho. Para quem tá com um grande fluxo, esse peito ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Eu já tô com problema de fissura mamária. Uhum, E aí eu tenho entrada de bactérias maiores por causa da fissura. E o que que acontece? Mastite, né? uhum, É a primeira coisa. exato. Então, é bom a gente lembrar que peito abafado vai dar mastite. É Uhum, bom a gente lembrar que peito fissurado pode dar mastite por causa dessa entrada de bactérias. E a pomada de lanolina e o leite, elas servem para isso. Elas formam uma película, uhum, né, ali em volta. Porque se eu não criar essa casquinha, eu preciso pelo menos da película. sim, E quando eu criar a casquinha, assim que o bebê põe a boca, ele arranca a casquinha. E sim. aí eu tenho que criar a casquinha de novo. Então, por que passar o leite do peito e o óleo de coco? Para não criar a casquinha. Uhum, Então, eu nunca vou ter uma fissura problemática, uhum. vamos dizer assim, né? Ela vai estar sempre sendo renovada ali. Exatamente. E aí a pele se renova e assim ela se fortalece. E aí eu Isso. não tenho os problemas. Esses problemas iniciais, eles são muito chatos, eles são E muito complicados de resolver. quando a gente fala da questão da amamentação, a gente pensa muito só da mastite, mas tem a candidíase mamária também, Que é outro que é outro problema. problema gigante, porque a Aham. gente entende que, assim, o meu problema é a mastite, então se eu cuidar aqui, mas eu posso ficar sem sutiã, eu posso largar e deixar minha imunidade cair, então Aham. vamos cuidar do todo? E as diferenças da candidíase mamária e da mastite, elas são muito Uhum. pequenas, né? A diferença é que, por exemplo, na candidíase mamária a gente percebe é como se fosse um pouquinho de pus, Isso, né? pus, a Na saidinha. ponta no bico. Uhum, Agora, o da mastite, o pus está em cima, ele está no seio, é aquele seio mais avermelhado. sim, Então, tem essas diferenças, mas eu vou ter febre do mesmo jeito, eu vou vai. ter acúmulo de leite, eu vou ter empedramento do seio. Então, todas essas questões, elas se repetem e a gente não sabe o que que é, né? E se não tomar muito cuidado, o diagnóstico errado pode vir muito Sim, fácil. e perder, ser o caso de perder a mama, que foi quase o meu caso, que tá lá nos destaques, lá no Instagram. Mas,
Vamos falar aqui rapidamente de algumas coisas e alguns mitos que acontecem nessa amamentação. Vamos. E um dos primeiros mitos, quer falar, Rê? Qual é o primeiro? De todos, assim, que todo mundo fala. Seu leite é fraco. Pelo amor de Deus. Que leite que é fraco? A mulher, ela Só foi tem, né? feita ali. No momento em que criou a mulher, a gente entende que o corpo dela vai servir para alguém. Então, ela já veio com o útero todo programado para descamar mensalmente, no caso de não vir um neném, mas para se preparar com uma proteção incrível para esse neném vir. E aí, o corpo se prepara para toda uma gestação. Ele passa ali desde os primórdios, quarta, quinta semana, já começa a prolactina a agir Aham. para esse neném vir. Tem mulher que tem até leite antes, né? Pois é. Pra neném nascer. Pois é isso que eu tô falando. A prolactina começa ali da terceira, quarta semana de gestação. Então ela já vai começar a produzir. Pra vir um ser lá do outro mundo falar pra mim que o meu leite é fraco, pô, é a hora que a gente respira fundo e fala: você tá pagando minha fralda? Não tá, então a sua opinião não me serve. Até porque é muito fácil falar que o leite é fraco e soltar um suplemento pra esse neném. Aham. Então, não. Nenhum leite é fraco. Não tem mulher que produza leite fraco nesse mundo. O nosso próximo podcast, hein, gente, vai ser sobre a indústria do leite. E como é que acontece tudo isso? Por que que as pessoas, elas simplesmente querem comprar uma fórmula, né? Isso é marketing, mas assunto de outro pod. Até pra gente não criar um tabu aqui de não dê. Existem todos os Exatamente. casos, né? Cada Aham. caso é um caso. Mas Sim. Mas o primeiro caso é que você tem toda a condição de amamentar. Né? Tem. Você pode amamentar, você pode fazer isso pelo seu filho. Os leites não são iguais, eles não têm a mesma textura, eles não têm a mesma cor, né? Tem uns que são mais amarelinhos, outros mais branquinhos, outros mais cor de água mesmo. O meu, por exemplo, é quase transparente. Eu nunca tive um leitão assim, cor de leite, sabe? Brancão. O meu era Nunca quase foi. amarelo. Ela falava que era muita gordura. Aham. Foi magra. E eu cheia de gordura, não tinha gordura no leite. Então, vai saber, né? Como é que funciona. Nunca é igual pra todo mundo, né? Não é. Cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher. Mas existe uma. Tem como generalizar em um ponto. Aham. Não tem nenhuma mulher que tenha o leite fraco. Exatamente. E isso é uma jogada, assim, de marketing que eu acho que até hoje a gente passa por isso. Eu vejo muita mulher, eu chego lá para atender e elas falam: ah, não, mas me disseram que o meu leite é fraco. Ah, mas então eu não consigo amamentar porque o meu leite não sustenta. Ou então, porque esse menino chora muito, ele deve estar com fome. E esse tipo de coisa é olhar de uma forma muito animal para um bebê, né? Eu só preciso abastecer essa criança de comida? Não. Ela não tem nenhuma outra necessidade, né? Ela- É só fome. Sim, é só fome que E esse óbvio bebê que só sente. a culpa é só sua. Não tem Exatamente. nenhum externo no meio disso tudo. Então, eu vejo que é muita falta de olhar para as outras coisas, né? Quando você ouve sobre isso, seu leite é fraco. Não tá olhando o resto. E se por algum motivo esse leite tá fraco, porque assim, em 1% das mulheres que amamentam, pode ser que ela não tenha um leite que tenha todas as gorduras necessárias, mas não significa que ele é fraco. Né? E aí a gente tem trabalho com a nutricionista para isso, né? Para que ela melhore a qualidade desse leite. Sim. E também podemos trabalhar as questões hormonais com essa mulher. E coisas que, né, ninguém Sim. fala sobre isso. Não,